Bom dia, então, a todos e a todas. É uma satisfação tê-los conosco nesse segundo Seminário Violência e Cidadania. Nós vamos dar início a essa abertura, vamos dar abertura, então, a esse seminário. Professor José Vicente. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer todo o trabalho da Rochelle Fraquineto para organizar esse segundo seminário. Um salto em relação ao primeiro, nós temos 24 trabalhos, né? E eu só gostaria de lembrar um pouco a origem desse grupo, né? Na realidade, alguns professores começamos a estudar esses fenômenos lá pelos anos 90, 91. Em 92, 93, eu era então pró-reitor de pesquisa da URGS e veio o projeto do CNPq de montar o diretório de grupos de pesquisa. A ideia de um grupo, 3 ou 4 professores, um grupo de estudantes de graduação, pós-graduação, com uma temática comum e algumas linhas de trabalho, né? Foi muito difícil organizar isso na área de humanas, nessa universidade, todas. Evidentemente que essa figura do grupo era muito natural, quando você tinha um laboratório de biologia, ou você tinha um aceleradorzinho na física, que havia um locus, né? Na área de humanas, se trabalhava muito, e ainda, baseado no mito do gênio, né? Que é de humanas, que é pesquisadora, tem que ser gênio. Como a vida ensinou que os únicos gênios que existem aqueles da garrafa que saem depois da meia-noite, na Cidade Baixa, pouco a pouco nós conseguimos, naquela primeira versão, nós organizamos 450 grupos na URGS, hoje deve ter cerca de 800. E esse grupo começou em 93 com outro nome, que é Dominação e Conflito Social, se bem dizendo. E depois, naquela época, havia o fenômeno da violência. Inicialmente a gente estudava violência agrária, começou então a crescer na sociedade brasileira, infelizmente. E também houve uma série de demandas do Estado, da sociedade civil, no sentido que a gente participasse, todos nós, do debate público sobre questões de aumento da criminalidade, aumento da violência, políticas de prevenção, já políticas públicas, né? E também nessa época foi feito 4 mapas de risco, baseado na epidemiologia, em 4 cidades brasileiras e não em Porto Alegre. Mais ou menos a ideia de violência e cidadania veio daí. Se existe violência na sociedade, nós estamos vivendo períodos de criação da democracia participativa, havia também oportunidades, havia possibilidades que nós sintetizamos no termo violência e cidadania. Ou seja, a hipótese continua ainda válida de quanto mais violência, menos cidadania, quanto mais cidadania, menos violência. 2 exemplos dessa semana confirmam a atualidade da hipótese. O trabalho saiu na Folha de São Paulo, gravações do professor César Barreira e outros, mostrando que, malgrado a redução da desigualdade social no Brasil, aumentaram ou persistiram os indicadores de violência. Isso pode ser estendido a outras sociedades latino-americanas onde houve essa redução da desigualdade, como Argentina, Venezuela, México, que é o caso mais dramático, mas também Guatemala. E, por outro lado, mais recentemente, um grupo que temos trabalhado em Sociologia da Literatura, um estudo recente sobre os 6 dos 12 livros mais considerados pelo New York Times, mais importantes da literatura norte-americana nos últimos 25 anos, 6 abordam o tema da violência. Então, o que houve, uma grande questão social, que eu acho que esse grupo, através dos seus mais de 30 componentes, né, o professor Alex Teixeira, o vice-coordenador, o professor Fandinho, o professor Ronco, e depois os jovens professores que revitalizaram esse grupo nos últimos anos, como a professora Lígia, a professora Melícia, a professora Letícia,
a nossa jovem bolsista de doutorado jovem, Rochelle, professora concursada da Universidade de Pelotas, e a professora Dani, a professora Rose, de outra unidade da própria universidade. Houve um grupo que já estava moribundo quase, que nos últimos anos renasceu, né, com uma produção de livros, de artigos. A próxima publicação será, ou deste seminário e de outros, surgirá um livro. E também a revista Sociologias de setembro vai ter um número chamado Figurações da Violência, com 7 artigos sobre a violência na ficção no México, França, México, Espanha, Júlio, Trabalho e Brasil. Bom, então eu queria dizer que o que é interessante é ver que foi possível, né, constituir um grupo. Também tivemos sempre projetos, tanto de ciência básica como de ciência aplicada. Nós estamos agora com um curso que é sobre as mulheres da segurança pública. Estamos abrindo com a Unesco, a Secretaria de Segurança, que vai ser sediado aqui no INEA, um Observatório de Segurança Cidadã do Rio Grande do Sul. Vamos fazer também para a cidade de Porto Alegre. E estamos abrindo agora esse mês a seleção para os próximos 2 cursos de especialização sobre segurança cidadã, que serão o 9º e o 10º curso que nós oferecemos desde 95. Também temos contribuído na formação de quadros do Estado, várias pessoas que participam do Estado, de ONGs. Hoje à tarde teremos a alegria de contar com o atual comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Fábio Duarte Fernandes, que foi aluno do curso de especialização e foi aluno do mestrado em Sociologia, recebeu o tese de mestrado em Sociologia da URI, assim como o ex-comandante Sérgio Abreu, que é o nosso professor convidado do curso de especialização, e mais 3 outros comandantes da Brigada que foram alunos dos nossos cursos. Então, há um esforço, né? Eu acho que nesses 20 anos nós temos 20 projetos aprovados, com relatórios, dentro de nossa empresa, de prestações de contas ainda. E, então, eu acho que esse seminário mostra que essa forma de trabalho intelectual, esse grupo de pesquisa sobre várias manifestações, cada vez mais internacionalizado, né, é uma forma interessante de fazer ciência. Bom, e agora, como diretor do ILEA, 3 ou 4 meses, 5 meses professor, eu queria dizer que é uma alegria o ILEA poder colaborar com esse grupo de pesquisa. Eu desejo a todos, então, um bom trabalho. Então, vamos dar início aos trabalhos agora da parte da manhã. Nós teríamos 2 eixos. O primeiro eixo é violência, segurança pública e instituições. Nós teremos 5 trabalhos. E o segundo eixo é juventudes e violências, 2 trabalhos. Então, eu vou, em função aqui do nosso espaço, eu vou chamar inicialmente 3 apresentadores do eixo violência, segurança pública e instituições. Eu gostaria de convidar, então, a Germana Dalberto, que é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, aqui da URGS, o Frederico Matos Alves Cabral, também mestrando do PPG, e o Vitor Eduardo Alessandro Ribeiro, também mestrando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia, para nós iniciarmos, então, com essas apresentações. Damos sequência, então, depois direto às demais apresentações do eixo e posteriormente, ao segundo eixo, violências de juventude, para depois, ao final de todas as apresentações, fazermos, então, abrirmos para debates, questões, inquietações. Eu passo, então, a palavra para a primeira apresentação da Germana Dalberto, Reforma do Setor de Segurança, SSR da FONA. Bom dia a todos. Eu fui apresentada pela Rochelle, então eu vou seguir a minha apresentação. Eu vou organizar a minha apresentação da seguinte forma. Primeiro eu vou começar abordando
brevemente como é que está estruturado o meu projeto de pesquisa, como eu pretendo dar aporte para esse tema que eu estou pesquisando. E no segundo momento eu pretendo abordar mais profundamente o tema em si, já que é um tema novo, eu acho que pode propiciar mais diálogos também com as pessoas que estão aqui, até para contribuir de alguma forma com a minha pesquisa. Então, o tema da minha pesquisa, ainda sem título definido, mas esse tema atravessa ela por si, que é a reforma do setor de segurança. O Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania vem mantendo um diálogo contínuo com o Escritório da ONU em reforma do setor de segurança. Então, eu estou conseguindo fazer uma pesquisa muito interessante em razão desse diálogo. Há pouco tempo atrás, nós tivemos aqui o Jerome Mellon, que é um representante desse escritório, fazendo uma palestra sobre o tema aqui na URGS, onde vocês podem ter acompanhado. E eu vou explicar agora para vocês o que seria esse tema e a forma como eu estou abordando ele. Bom, então, sobre a minha pesquisa, esse projeto, ele tem como objeto de estudo esse programa, que é um programa da ONU, que se chama Reforma do Setor de Segurança, e é conhecido por SSA, e o seu modelo de reconstrução de instituições de justiça e segurança no mundo. Que esse escritório de reforma do setor de segurança, ele busca aplicar esse modelo, que se chama SSA, que é um modelo de reconstrução de instituições de justiça e segurança em países periféricos, principalmente sociedades pós-conflito e sociedades em desenvolvimento, propondo abordar quais são os desafios e quais são as novas possibilidades ao estabelecimento desse modelo, em um aparato de segurança sustentável, como, por exemplo, nas instituições de presídio, polícia e justiça criminal, e investigar as ambivalências presentes nessas performances das operações de paz das Nações Unidas, voltadas ao controle da violência nos espaços, entre aspas, inseguros do mundo. Então, como parcela da realidade social, eu vou investigar comparativamente as peculiaridades da violência e da criminalidade em países entendidos como espaços inseguros, onde o programa de reforma vem sendo implementado, analisando quais são os reais impactos desse processo, e a partir de alguns contextos como índices de violência e histórico da implementação desse programa, eu vou fazer uma coleta de dados empíricos e estudos teóricos necessários para conseguir aprofundar meu tema. Então, eu parto de um problema central, que é esse movimento que eu posso chamar de movimento expansivo de implementação das instituições ocidentais de controle nos espaços inseguros, em uma sociedade em vias de mundialização, porque no momento que a gente vê um programa único, implementado em vários contextos diversos, há aí uma expansão, um movimento de expansão de instituições ocidentais de controle da violência. Então, eu parto de alguns questionamentos, Quais são os limites, os desafios e as possibilidades desse modelo onesiano de reforma do setor de segurança? Que lições, nesse sentido, nos traz a atual experiência de reconstrução das instituições de justiça e segurança, polícia, justiça penal e presídio, em uma sociedade periférica? Que elementos delineadores, por exemplo, da violência e da criminalidade caracterizam esses espaços como espaços inseguros, legitimando, assim, a existência e a permanência de uma intervenção internacional? E até que ponto, grupos de poder nacional e organismos internacionais, como as Nações Unidas, serão capazes de fomentar esse diálogo de segurança sustentável, que é a principal meta, sem instrumentalizá-lo num mecanismo de disciplinarização de governos e sociedades periféricas. Então, eu também busco trazer de forma, o lado positivo desse programa, que é um programa, sim, inovador, mas também traz essas outras ambivalências que são interessantes de estudar. Então, eu vou abordar, no tempinho que me resta, um pouco sobre o conceito, porque eu acho que vai fazer com que vocês compreendam mais a minha pesquisa. Bom, como é que esse conceito nasce, brevemente? Vem junto com o movimento de fortalecimento do Estado de Direito no mundo, que baseia-se na crença que o Estado de Direito é um modelo essencial para estabelecer metas de política liberal estrangeira, como direitos humanos, democracia, estabilidade, segurança contra o terrorismo e ameaças transnacionais. Também vem de um movimento que amplia o conceito, o entendimento, que amplia o conceito de segurança, tradicionalmente centrado no Estado, para pessoas e seu bem-estar.
Também, esse mesmo movimento reconhece que a globalização do comércio requer instituições sólidas de segurança para proteger o capital. Então, sociedades que não têm instituições sólidas de segurança, principalmente nesses 3 eixos, né, presídios, polícia e sistema de justiça criminal, sistema de justiça criminal completo, também não têm, ao mesmo tempo, instituições que possam proteger o desenvolvimento econômico daquele território. E o sentimento de segurança e crimes violentos no mundo, como, por exemplo, o ataque de 11 de setembro, né, ajudou a convencer conservadores de que países periféricos instáveis, sem Estado de Direito, representam uma ameaça à segurança do Ocidente. Aí vem, junto com esse conceito, na verdade, a própria reforma do setor de segurança, ela vem tentar aplicar o conceito de segurança humana, que, como Kofi Annan, né, secretário-geral da ONU, expõe, uma forma mais ampla, engloba muito mais do que a ausência de conflitos violentos, inclui direitos humanos, boa governança, acesso à educação e à saúde, e garantia de que cada indivíduo tem oportunidade e escolhas que proporcionem a realização de todo o seu potencial. Cada passo nessa direção é também um passo rumo à redução da pobreza, do crescimento econômico e da prevenção de conflitos. Então, esse projeto da ONU vem principalmente implementar esse conceito, que se chama segurança humana, que é muito conhecido em discursos das Nações Unidas, e que, como vocês veem, ele vai muito além das próprias instituições. Ele encara essas instituições de sistema de justiça criminal como instituições capazes de corresponder e garantir todos esses objetivos do indivíduo, como ele descreve aqui. Bom, o conceito, então, de reforma de segurança foi desenvolvido em paralelo à segurança humana e tem como objetivo fundamental garantir que as pessoas se sintam mais seguras. Então, no momento que tem um projeto de SSA em um determinado país, esse projeto visa justamente esse objetivo, né, o sentimento de segurança. Então, as Nações Unidas se referem a esse projeto como um processo de análise, avaliação, implementação, bem como o acompanhamento e revisão conduzido por autoridades nacionais e internacionais que tem por objetivo a melhoria da segurança eficaz e responsável ao Estado e ao seu povo, sem discriminação e com pleno respeito aos direitos humanos e, novamente, essa categoria que é chave, Estado de Direito. Então, seriam os aparatos de instituições que garantem o próprio Estado de Direito. Então, a gente tem alguns pontos positivos disso, porque esse projeto ele traz, né, grupos excluídos aos processos de tomada de decisões, como aos programas do programa, também traz gestão eficiente de recursos, traz uma nova agenda para a segurança pública, porque segurança pública agora também é ambiental, econômica, social, política. Então, ele tem vários pontos positivos, promove a inclusão social e cria espaço para o desenvolvimento econômico. Mas também a gente vê alguns desafios, né, que é muito difícil você levar instituições ocidentais para países que não têm aquela cultura de instituições, desse tipo de instituições, por exemplo, e fazer com que eles, o que a ONU chama muito de apropriação nacional, fazer com que eles encarem as instituições como deles. Então, isso é muito difícil, esse é um baita desafio do programa do SSA. Também limitações de capacidade daquele próprio Estado, que às vezes está subdesenvolvido, né, uma lógica bayesiana, de aportar esse tipo de instituições, né, financiar esse tipo de instituições. Só por causa do meu tempo, então tá. Então, quais são as características do programa de reforma do setor de segurança? Então, ele tem uma abordagem fundamental, que é a apropriação local, que seria a apropriação nacional, ou seja, fazer com que aqueles indivíduos daquela sociedade entendam que aquelas instituições são parte daquela sociedade, não vejam aquelas instituições como algo de fora, mas isso é muito difícil de se fazer. Tem também 2 objetivos que se chamam instituições mais eficazes e com maior responsabilização. E tem 3 dimensões, que seria sensibilidade política, visão holística e complexidade técnica. Não vai dar tempo de eu aprofundar, mas e é bem interessante, o mais interessante disso, porque vocês podem ver todos os atores que fazem parte desse projeto de segurança pública onusiano. Ele não só integra, por exemplo, os atores, os agentes do crime, né? Não veem mais os agentes do crime como atores que ficam fora do programa de segurança pública, são integrados a esse programa para ajudar a pensar novas práticas. Então, aí são todos esse grupo de atores que atuam, como a segurança privada, todo mundo vem junto a fazer parte desse programa para pensar a segurança pública.
também não vai dar tempo de olhar. Aqui algumas fotos, por exemplo, né, de treinamento de polícias em países periféricos. Uma das questões mais interessantes que o SSA traz é a questão de gênero. Em todos os programas do SSA está tendo um grande incentivo de trazer mulheres policiais de vários lugares do mundo para fazer parte desse programa e ajudar a ensinar e treinar mulheres policiais naquele país. Então, assim, existe, por exemplo, se vocês entrarem no site das Nações Unidas e procurarem Wanted Policing Women, né? É muito comum. Então, esse é um dos principais fatores assim, que eu acho que é um ponto positivo também, né? De trazer as mulheres para pensar a segurança pública. E, além disso, né, além do gênero, esse processo traz outras questões transversais, que é desarmamento, desmobilização e reinserção, controle de armas, justiça de transição, eleições e ação contra minas terrestres. E aqui, por exemplo, onde esse programa vem sendo implementado hoje? Quais países, né? Eu estou fazendo um estudo prévio do meu anterior mestrado sobre o Haiti, mas que não foi focado só nesse programa, que também é muito interessante, mas tem aqui, né, outros espaços que estão sendo implementados. Todas essas missões de paz que vêm sendo implementadas no mundo têm como componente essencial e elementar o programa de reforma do setor de segurança, que busca, junto, né, com as missões de paz, estabelecer essas instituições centrais, né, ao sistema de justiça criminal. Então, os principais programas de reforma de segurança vêm sendo implementados no Afeganistão, Serra Leoa, Somália, República Democrática do Congo, Haiti, Libéria, Sudão e Timor-Leste. Seria isso. Obrigada.